Olá a todos vocês que estão nos acompanhando nesta celebração digital. Quero saudá-los com o lema da semana, que se encontra no Salmo 45, versículo 2. O salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais famoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou. Sim, queridos irmãos e irmãs, Deus abençoou Jesus Cristo, nosso único Salvador, para nos dar e termos acesso à salvação, à misericórdia e à graça de Deus. Por isto, celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora vamos ouvir um louvor. Leitura do Evangelho deste domingo, que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 9. Leitura que passo a fazer. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. E façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados.
A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quero trazer à memória a leitura que foi lida do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 9. Jesus convida os seus discípulos mais próximos, Tiago, Pedro, João, para subirem o monte. Eles saem do local onde pode ter muito barulho, onde nós nos desconcentramos, muita música, muito ruído, e não é um ambiente propício para podermos entrar em contato com Deus, no sentido da meditação, da oração. Por isso que Jesus aconselha em outra parte do Evangelho: quando você for orar, entra dentro do teu quarto e ore assim. Naquele momento ele sentiu, o mestre, a vontade de se retirar e orar para o seu Pai, para Deus, que Jesus sempre tinha um relacionamento muito íntimo, de intimidade. Por isso a oração é uma dos pilares da vida cristã, assim como a leitura da Bíblia, para podermos ter essa conexão íntima com Deus. Quando Jesus sobe ao monte, os discípulos não tinham noção do que iria acontecer. Chegando no monte, as vestes de Jesus começam a se transfigurar. O autor fala que nem o melhor ou a melhor lavadeira de roupa ou lavador poderiam ter feito um trabalho tão grande que as vestes de Jesus brilharam de maneira sobrenatural. Além disso, apareceu depois Moisés e Elias. Pedro já logo disse: ó mestre Jesus, vamos construir aqui 3 tendas para que possamos ficar na presença de Moisés, Elias e o próprio Jesus. Jesus não falou nada, apenas aconteceu que uma nuvem veio e depois de um tempo uma voz disse: este é o meu filho amado, escutem ele, o que ele tem para dizer. E depois que essa nuvem passou, Elias e Moisés já não estavam mais ali. O que significa isso? Significa que a revelação de Deus, ela é completa na história da humanidade e na história do ser humano, e na minha história e na tua história. Deus se revela de várias formas. Deus se revela de uma forma única se revelou de uma forma única através de Jesus Cristo, que se encarnou na nossa realidade, sabe as nossas dores, as nossas tentações, mas também de forma que Ele explicita, Ele proclama o seu plano de salvação com a morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Naquele momento, Jesus quer dizer para todos nós: eu vim em glória dos braços do meu Pai, mas ainda preciso passar pela cruz, pela dor e depois ressuscitarei. Quando Deus nos chama para o trabalho, quando Deus nos desperta das trevas, quando Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele, Ele nos chama, também nos envia para o seu trabalho de evangelizar, de comunicar o amor de Deus para as outras pessoas. Assim é o sinal da cruz. A cruz começa com um poste vertical. Quero dizer, o exemplo de Deus que nos trouxe Jesus. E aonde vai os braços, o horizontal e o vertical. O vertical quer dizer, Jesus veio por nós e o que nós fazemos para seguir os passos de Jesus em direção ao próximo. E aí quero trazer essa revelação de Deus, que é uma revelação resplandecente, que ela ilumina as nossas vidas, que muitas vezes lá dentro do meu coração eu tenho uma porta, uma parte lá que eu não abro para ninguém. Um lugar lá que eu guardo todos os meus pecados. Um lugar lá que eu coloco lá todas as coisas que eu faço de errado. Não deixo ninguém entrar. Mas Deus sabe dessa porta. Deus sabe daquilo que nós carregamos no nosso coração, que atormenta a nossa alma, nosso ser e que nos impede de sermos plenamente felizes. E eu quero dizer isso porque agora nós estamos num período na verdade seria carnaval, mas em todas as cidades, a maioria das cidades foi suspenso. E também logo depois nós vamos entrar na Quaresma, que é um tempo de preparação para a Páscoa, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Eu queria propor para todos vocês, para mim também, nessas próximas 7 semanas, 7 semanas sem o que você faz que te afasta de Deus. Pode ser, eu fico muito, pastor, a internet. Eu tenho problema com o álcool, com vícios. Eu tenho questão de consumir muito refrigerante, muita coisa doce, ou carne, ou algo, glicose, alguma coisa que você gostaria nesse tempo de fazer um jejum destas coisas. E você faça esse propósito, esse voto com Deus. E você verá a modificação, a mudança de hábito e a transformação que é o próprio Espírito Santo que faz nas nossas vidas. Queridos irmãos, logo que iniciou a pandemia, eu estava comendo muito doces, muita caixa de bombom, muito chocolate, muita bala. E depois de algum tempo eu adquiri um sobrepeso e ao final do ano fiz exames e o médico disse: Pastor Francisco, você precisa fazer uma dieta, precisa parar de comer tais e tais alimentos. Eu fiz um propósito de diminuir e também erradicar, principalmente as coisas doces,
né? O chocolate, a barra de chocolate, a caixa de bombom, o refrigerante. E tem, nesse período que não estou mais consumindo essas coisas, tenho, graças a Deus, conseguido melhorar a minha saúde. Você vai sentir uma força, uma evolução na tua vida espiritual. Quando nós renunciamos a algo que nos afasta de Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Pense sobre isso. Pense que esse Jesus quer se revelar na tua vida de forma muito clara, de forma como essa luz que resplandece, e quer iluminar o teu caminho, e quer te tirar das coisas tortas, das coisas que levam para a morte. Deus quer te restaurar, Deus quer te purificar para ter uma vida de comunhão, de amor e paz com você mesmo, com Deus e com as pessoas que você convive. Pense sobre isso. Amém. Diante do teu altar, Senhor, estamos na tua presença e te damos graça pelo teu Espírito Santo, que tu envias para realizarmos mudanças. Damos-te, Senhor, graças, porque tu estás sempre conosco quando confiamos em ti. Em meio a todo sofrimento, tu estás e tens sempre um desígnio, uma bênção para o teu povo, para a tua igreja. Obrigado, Senhor, por tu ser um Deus de justiça, um Deus da paz, que olha para as dores do seu povo. Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre as pessoas que estão enfermas e trago aqui um agradecimento pelo Guido ter voltado para casa, também se recuperando da sua cirurgia, também a Renate, que tu estejas junto desse processo dela agora de recuperação. Obrigado, Senhor, por também estar junto da Maria. Nós te agradecemos pelo teu nome, Jesus Cristo. Amém. Nesse domingo em que já vamos entrar, já nos preparando para a Quaresma, para esse tempo de preparação para a Páscoa, para a Semana Santa, queremos então receber a bênção de nosso bondoso Deus. Deus esteja na tua frente para te mostrar o caminho certo. Deus esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. Deus esteja atrás de você para te socorrer da maldade, da falsidade das pessoas. Deus esteja dentro de você para te consolar quando estiveres triste. Deus esteja sobre você para te abençoar. Queridas irmãs, queridos irmãos, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado aos que sempre estão fazendo uma conexão, escrevendo, pedindo orações. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Um bom domingo a todos.